Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Recapitulando, na aula passada nós estudamos as características dos sistemas produtivos do Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvismo. Se você ainda não assistiu essa aula, assista a aula anterior, porque ela é fundamental para que você entenda os processos industriais e também que tenha uma continuidade daqui para frente para entender um pouco mais sobre a indústria e o seu papel. Na aula de hoje nós vamos estudar os tipos de indústria, um tema muito interessante e a partir desta aula de hoje eu tenho certeza que toda vez que você ver um produto você vai acabar lembrando dessa aula e tentando identificar que tipo de indústria que fez aquele produto. Vamos começar? Primeiro vamos para a parte do resumo e depois a gente vai fazer um desenho. Eu sugiro que você copie esse desenho no seu caderno. Quando eu for fazer o desenho eu vou acelerar, mas você pode pegar e ir copiando no seu caderno no seu tempo, você pausa o vídeo e depois eu vou voltar e explicar juntamente com vocês, fazendo perguntas do jeito que eu gosto de dar aula e você responde aí de casa. Se você gritar bem alto é capaz de eu ouvir daqui. Vamos lá? Então, começando os tipos de indústria. Eu coloquei segundo a apostila porque, na realidade, pessoal, se vocês pesquisarem este assunto na internet, vocês não vão encontrar uma resposta pronta, padrão. Sempre há uma diferença em relação a nomes e até mesmo em relação a categorias dos tipos de indústria. Então eu vou explicar para vocês de duas formas diferentes e eu vou falar para vocês desde já que eu gosto mais dessa divisão que está aqui. Enfim, vai interferir no vestibular? Não, provavelmente não. Em todos os anos que eu dou aula, em mais de 12 anos que eu dou aula, apenas uma questão eu, Leandro, fiquei confuso na hora de fazer e depois eu fui dar uma olhada, era uma questão de vestibulares lá do Paraná. O próprio vestibular ele colocou ali um conceito errado na questão, então eu fiquei mais tranquilo porque ele acabou misturando indústria de transformação com indústria de bens de capital. Você vai entender já já o que eu estou falando. Então vamos lá. As indústrias elas podem ser classificadas em dois tipos: indústrias extrativas ou indústrias de transformação. As indústrias extrativas são aquelas que apenas retiram a matéria-prima da natureza e não fazem muita coisa, além de, por exemplo, cortar uma tora de madeira, limpar, tirar a casca dela e padronizar ali em toras ou em pedaços menores. Ou ainda britar uma rocha e fazer pedacinhos pequenos e fazer um pó de mineral ali ou pedrinhas pequenas para serem vendidas e comercializadas. Essas são as indústrias extrativas. Retira petróleo, simplesmente, o petróleo bruto, e isso é uma indústria extrativa. Existem também as indústrias de transformação. São as indústrias que transformam a matéria-prima em algo diferente, em algo novo. Por exemplo, pega a matéria-prima que é um minério e faz, por exemplo, barras de ferro. Pega o minério e faz chapas de aço. Tudo isso são indústrias de transformação. Mas também aquelas que transformam chapas de aço, por exemplo, em chassis de veículos. Chapas de aço em embasamento ali para fazer um fogão, uma geladeira. Toras de blocos de alumínio em estrutura para fazer um motor de veículo. Então, as indústrias de transformação são aquelas que transformam uma coisa em outra. Até aí, tudo bem. Dentro das indústrias de transformação, existem dois tipos. Então, existem as indústrias de bens de produção ou de base ou pesadas, tudo a mesma coisa, sinônimos. E essas indústrias, elas são divididas, por sua vez, em bens intermediários e bens de capital. É aí que tem uma pequena diferença na hora que eu for explicar aqui do meu jeitinho, que eu acho mais didático. As indústrias de bens intermediários, então, são indústrias de transformação, consideradas bens de produção ou indústrias de base. E os bens intermediários são produtos que são usados na fabricação de outros produtos. Exemplificando, o alumínio ele vem da bauxita. A bauxita é extraída da natureza. Já está olhando aí no resumo? Eu vou grifar.
Pela indústria extrativa. Muito bem. Professor, qual é a diferença de indústria extrativa e setor primário? O setor primário, ele é o extrativismo mineral mais rústico, tradicional, por exemplo, o garimpo. Já a indústria extrativa, ela é do setor secundário. Apesar dela extrair matéria-prima da natureza, extrair minério, ela é considerada uma indústria pelo modo que ela funciona. Máquinas, a quantidade de produto que é produzido e tudo mais. Então, estamos aqui recapitulando. Uma indústria vai pegar a matéria-prima bauxita e extrair da natureza. Aí uma indústria, essa é extrativa, uma indústria vai pegar a bauxita e vai transformar a bauxita em alumínio. Esse é um processo que envolve muita energia e tecnologia. Então não é todo país que é um produtor de bauxita que é um produtor de alumínio. Precisa fazer um processo para a obtenção do alumínio, que envolve muita energia e tecnologia. Beleza. A indústria que faz isso é uma indústria de bens de produção, bens intermediários, porque ela pega um produto bruto, matéria-prima, e faz um produto que vai ser usado na fabricação de outros produtos. No caso, ela faz o alumínio. Muito bem. Aí vem uma indústria que faz rodas de veículos. Então ela pega o alumínio que foi feito por essa indústria, que eu falei para você, que é uma indústria de bens de produção, e vai transformar aquele alumínio em rodas de veículos. E essas rodas, essa indústria que faz roda, que eu estou falando para vocês, só faz roda para Ford. Ela não vende para o consumidor. Então ela é uma indústria de bens de produção. Estão entendendo, pessoal? Tá ficando claro? Qualquer coisa, deixa um comentário aí, faz uma pergunta que eu posso responder para vocês depois. Enfim, bens intermediários são produtos fabricados por indústrias que serão usados por outras indústrias na fabricação de produtos, que serão usados em produtos de outras indústrias. Então se faz parafuso, por exemplo, é uma indústria de bens intermediários, que é uma indústria de bens de produção, porque o parafuso é usado na produção de outros produtos. Por exemplo, numa bicicleta, vai ter ali um monte de porca, parafuso, arruela, engrenagens. Essas coisas são fabricadas por indústrias de bens de produção intermediários. E existe também as de bens de capital, que são as indústrias que produzem máquinas e ferramentas que serão usadas na fabricação em outras indústrias. Então, por exemplo, se uma indústria produz um robô, ela é uma indústria de bens de capital. Ela é uma indústria de bens de produção, porque os bens de capital são usados na produção de outros produtos dentro de outras indústrias. Talvez você esteja pensando, mas qual que é a diferença então da de bens de produção, intermediários e de capital? Intermediário produz peças. Capital produz máquinas e ferramentas. Então, se você pensar, por exemplo, uma chave inglesa, um grifo, uma chave de roda, uma chave de fenda, elas não são peças, elas são ferramentas. Então, quem produz esse tipo de coisa são as indústrias de bens de capital. Se não é uma indústria de bens de produção, uma indústria de base, ela vai ser uma indústria de bens de consumo. E as indústrias de bens de consumo são aquelas que produzem os produtos voltados para o consumidor. Então, por exemplo, uma indústria que produz estojo escolar, ela é uma indústria de bens de consumo. E uma indústria que produz automóveis também é uma indústria de bens de consumo. Agora, uma indústria que produz empilhadeiras, ela é uma indústria de bens de capital, porque a empilhadeira sempre vai ser utilizada em outras fábricas ou em lojas ou em comércios, estoques, e então ela é uma ferramenta de trabalho que está dentro de outras indústrias. Agora um carro não, um carro é destinado à venda para o consumidor. Professor, e um trator especial? É bens de capital. Bens de capital. E uma moto? Bens de consumo. Os bens de consumo são classificados em bens de consumo duráveis ou não duráveis. Duráveis são aqueles, como o próprio nome diz, que são feitos para serem usados ao longo de muitos e muitos anos. Os não duráveis são aqueles que são feitos para o consumo imediato. Ou se você abrir, por exemplo, uma bolacha,
O bolacha ou biscoito? Sempre tem essa polêmica. Se você abrir uma bolachinha, eu gosto de chamar de bolacha. Adoro bolacha recheada. Você vai consumir aquilo rapidamente. Ah, mas ela tem um prazo de validade. Vai saber o quanto de conservante que tem, né? Tem um prazo de validade enorme. Tudo bem, mas ela é feita para, a partir do momento que você abre, consumir. Um caderno para anotações, não durável. Agora, um livro é um bem de consumo durável. Facinho, né, pessoal? Vamos tentar identificar, antes de eu fazer o desenho, que diferença que tem segundo o que eu vou passar aqui na lousa? Também divido indústrias extrativas e transformação, assim como acontece aqui do jeito que eu acabei de explicar. Porém, eu coloco bens intermediários como uma categoria, bens de capital como outra categoria e bens de consumo como outra categoria. E vocês sabem que as indústrias pesadas, então, não são somente aquelas de bens intermediários ou bens de capital. Também podem ser as indústrias extrativas. Basicamente, as indústrias pesadas são as indústrias que usam muita energia, que são indústrias grandes, que fazem muito barulho. Pensa dessa forma que você nunca vai esquecer. E as indústrias leves, por outro lado, são as indústrias que usam mais tecnologia e você imagina uma indústria um pouco mais silenciosa. Eu não sei porquê, eu lembro dessa maneira e eu nunca errei nenhum exercício que eu fiz pensando dessa forma. Indústrias leves são aquelas que elas não usam tanta energia e, em outras palavras, para não ficar muito confuso aqui. As indústrias pesadas, você imagina um caldeirão saindo fumaça pra caramba, fogo, uma siderúrgica, ferro derretido. A indústria leve, você pensa, por exemplo, na produção de roupas, pode ser a produção até mesmo de alimentos, ou uma indústria eletrônica. Então aí não tem erro. Indústria de ponta, já ouviu falar em indústria de ponta? Indústria de ponta é a indústria de tecnologia. Então tem esses nomezinhos que você vai pegando aí conforme você for fazendo os exercícios e praticando. É fundamental fazer exercícios e praticar. Continuando, essa é a divisão que eu vou fazer agora aqui no desenho e peço que você acompanhe e copie no seu caderno. Vamos lá? Bom, estamos de volta e agora eu vou fazer uma legenda e explicar um pouquinho esse desenho aqui para vocês. Temos as indústrias extrativas. Enquanto eu escrevo, já vai olhando no desenho, tentando identificar quais são as indústrias de transformação. Também as indústrias dentro de transformação. Tem as indústrias de bens intermediários, aí que tem uma pequena diferença daquele esquema que eu falei para vocês. Se você quiser voltar lá no vídeo, e eu falei que na lousa eu ia explicar um pouquinho diferente. Porque lá no primeiro esqueminha, lá estava dizendo que as indústrias de bens intermediários e de capital estão dentro das indústrias de bens de produção. Eu vou mostrar aqui para vocês que as indústrias de transformação é uma categoria e dentro dela tem as indústrias de bens de produção ou intermediários. Então o que eu estou adaptando é falando que a indústria de bens intermediários é a indústria de bens de produção. Bens de produção. Lembra aí qual que é outra? Bens de capital e bens de consumo. Mania de professor, para pedir para a galera completar. Vocês devem adorar, né? Completar. Ou o professor fica com aquela cara de pastel sem já quando ninguém responde. Dá uma raiva.
Mania de professor, né? Pedir para vocês ficarem completando. E quando ninguém fala nada, o professor fica com aquela cara, tipo, eu não vou falar enquanto ninguém responder. Enfim, moçada, deixa eu explicar o desenho aqui para vocês e a gente faz uma legenda agora juntos. Para começar, este carinha que está aqui, ele tá com vontade de comprar um caderno e ele tem dinheiro, ou seja, ele representa a demanda. Só que para comprar um caderno precisa ter algum lugar para vender, aí que entra a papelaria. A papelaria não é indústria. A papelaria, o transporte que vai levar até o consumidor, as pessoas que trabalham vendendo, fazem parte do setor terciário. Ou seja, pessoal, já não faz parte da indústria. É lógico que a indústria é importante, porque se não fosse a indústria, não teria computador, não teria os produtos que são vendidos, não teria os equipamentos de transporte. Mas esta parte do desenho já é o setor terciário. E lembra que eu expliquei para vocês que o setor primário ele poderia muito bem ser essa parte aqui do desenho, o extrativismo. Mas geralmente o extrativismo funciona hoje como uma indústria, por isso que ele pode ser incluído, quando é desse jeito com maquinário, dentro do setor secundário. Beleza. A pessoa quer comprar, precisa de uma papelaria para vender. Só que a papelaria precisa comprar o caderno para ser vendido. E ela compra da distribuidora. Então a distribuidora vende ali caderno para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, e vem uma caixa de caderno para a papelaria. Só que a distribuidora compra de alguém, ela compra da fábrica. Então a fábrica está aqui. Simplificando bastante, um caderno ele vai utilizar papel, ele vai utilizar um aramezinho para poder fazer o espiral do caderno e também tinta. A tinta eu nem coloquei no esquema, tá? Mas daria para colocar também. Vamos simplificar. O papel não é produzido pela própria fábrica de caderno. Se fosse lá na época do Fordismo, faria muito sentido, porque na época do Fordismo existiam grandes conglomerados industriais. Era um verdadeiro truste vertical. Isso quer dizer que a própria Ford produzia até mesmo borracha. A Ford teve uma fábrica no Brasil, na região da Amazônia, para ter seringueira ali para coletar, para produzir borracha. Mas hoje em dia não faz muito sentido. A partir do toyotismo, começou a ter muito sentido a terceirização. Isso quer dizer que ao invés da indústria produzir tudo, ela compra peças de outras indústrias para produzir. Imagina só quantas empresas ou fábricas de amortecedor estão dispostas a fazer amortecedor e vender para a Toyota. Então, quando tem muitas fábricas querendo vender para uma empresa, ela pode escolher o melhor produto pelo menor preço. Só que no passado não era assim. Atualmente, como eu estava dizendo para vocês, faz muito mais sentido, então, a fábrica comprar papel de uma fábrica especializada na produção de papel. E a fábrica que produz papel precisa de matéria-prima. Essa matéria-prima pode ser a celulose, que é produzida por uma outra fábrica. E aqui, para ficar mais simples o esquema, eu suponho que uma fábrica ela compre madeira e ela vai transformar a madeira em grandes rolos de papel e vender para a fábrica, por exemplo, que faz cadernos. Ela também precisa deste arame que eu falei para vocês. O arame que já vem encapadinho, bonitinho, com uma camadinha de plástico. Existe uma fábrica que só faz esse arame e vende um rolo enorme de arame. Este arame encapado, para ser produzido, precisa de minério. Então vamos supor que essa fábrica, para simplificar, ela compra o minério e faz o arame. Mas existem outras fábricas por trás, tá? Existe a fábrica que vai transformar o minério em aço e a outra que vai transformar o aço em arame. E também, se o arame for encapado, ela precisa de plástico. E esse plástico vai ser feito a partir da matéria-prima do petróleo, que vai ter uma petroquímica que vai produzir. Então, esse esquema simplificado é didático. Na realidade, são centenas de indústrias por trás de uma indústria. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Uma grande indústria de caderno, ela movimenta muita coisa por trás dela. Gera muito emprego, gera PIB, gera desenvolvimento também. Voltando aqui, então, à nossa indústria, ela vai pegar o minério e vai fazer esse fio, esse araminho, que depois vai ser vendido para a fábrica que faz caderno. Só que este minério não é a própria indústria que extrai, ele é extraído por uma outra indústria, que a gente vai chamar então de indústria extrativa.
A madeira é extraída por uma outra indústria, que também é indústria extrativa. Então, recapitulando, pessoal, esses tipos de indústrias todos estão interligados. Para existir a indústria de bens de consumo, por trás dela tem indústrias de bens de capital, bens de produção e indústrias extrativas. Eu vou pausar o vídeo um instante e fazer um exercício com vocês. Eu quero que você olhe para o desenho e veja qual indústria que é qual dentro desse esquema. Tempo. Pronto, voltei. Já sabe responder? Então aqui estão as indústrias extrativas. Vamos lá. Essa e essa são indústrias extrativas. As indústrias de bens de produção são essas indústrias que produzem coisas que serão usadas na fabricação de outros produtos. Então tá aqui bens de produção. E as indústrias de bens de consumo, aqui tem a indústria de bens de consumo, é a que produz o caderno. E falta a indústria de bens de capital, onde que ela está? Ela não está desenhada. Então eu vou desenhar ela aqui. Uma indústria que produz, por exemplo, grandes impressoras para fazer aquelas linhazinhas no caderno, ou que produz esse tipo de máquina. Vamos fazer uma setinha daqui para cá. Essa indústria produz esses tratores que são usados para extrair matéria-prima. Essa indústria, portanto, é a indústria de bens de capital. Então está aqui a indústria de bens de capital. Ela é fundamental para a produção de equipamentos e ferramentas que são usados em todas as outras indústrias e até mesmo no transporte aqui no setor terciário. E aí, galera, simplificou? Ficou mais fácil? Facilitou um pouco a compreensão? Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado você a entender melhor este assunto, que é a divisão das indústrias em extrativas e transformação. Tudo isso aqui é transformação, porque transforma uma coisa em outra. E dentro da transformação, a de bens de produção, capital e de bens de consumo. E todas elas integradas, interligadas e interdependentes. E uma característica fundamental que eu falei para vocês também é a terceirização, que está exemplificado aqui quando uma indústria compra produtos de outras indústrias para produzir. Nos vemos na próxima aula, onde vamos estudar os fatores locacionais. Quais são as características de um lugar que atrai indústrias para ali. Então, nos vemos na próxima aula. Tchau!